Um bom sábado a todos, um bom sábado também às nossas visitas, que aqui se encontram também no meio de nós, que possam sentir-se aqui bem. Nesta manhã, portanto, também iremos ter um momento especial. Nosso irmão Stanley, gentilmente também predisposto também aqui a colaborar neste momento. Não seria ele esta manhã, mas pela graça de Deus o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor também sabe o porquê de ele estar aqui esta manhã e, portanto, possamos escutar este servo do Senhor para que este momento especial possa também vir ao encontro das nossas necessidades. Obrigado. Obrigado, Tiago. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero juntar vocês lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero juntar vocês lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero juntar vocês lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, vamos para o lar. Mais uma vez, bom dia e feliz sábado para todos. E tá bem, bem-vindo para a casa do nosso Pai que está no céu. Tá bem, bem-vindo para a nossa visita e aquelas que está a visitar nós até hoje. Bem-vindo. É uma honra para mim partilhar
a palavra de Deus com todos vós nesta sábado abençoado e santificado. A mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com todos vós nesta sábado abençoado intitula-se O Inventário da Vida Cristã. O inventário da vida cristã. Quando eu deixei jogar futebol, eu trabalhava numa empresa no Porto, chamada PT Reform. Especializávamos-nos em renovar computadores e distribuí-los por vários mercados. No início de cada ano, fazíamos o que se chama de inventário, ou inventário. Um momento em que toda a empresa parava. Agora, a inventário é definido como o processo de contar e avaliar todo o estoque ou ativos no final de um ano fiscal, de forma a garantir registros preciosos e avaliar o desempenho geral. Recentemente, isso fez-me pensar. Se uma empresa tirar tempo todos os anos para verificar o que tinha, o que lhe falta e o que já não serve, não deveremos nos fazer o mesmo com a nossa vida espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu este versículo inspirado da Escritura. Ele diz: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. O apóstolo Paulo não estava a escrever para os pagãos. Ele estava a escrever para crentes, aqueles que professavam Cristo como seu Salvador. Pessoas como nós, que oram frequentemente à igreja, leem a Bíblia e mesmo assim pode nem perceber o quanto se afastaram. A sugestão de Paulo não era para examinarmos os outros, mas a nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios para que se examinasse, porque muitos estavam a falhar em refletir o verdadeiro caráter de Cristo na sua vida. Por isso, ele queria que testassem a genuinidade da sua fé, para evitar o auto-engano e preparar-se para a segunda vinda de Cristo e para o juízo. A irmã White escreveu em Caminho a Cristo, página 60, ela diz: devemos examinar-nos tão de perto como seríamos examinados por Deus. Não estou aqui para condenar ninguém, ou falar mal sobre ninguém. Estou também a falar para mim próprio. O propósito desta mensagem é ajudar-nos a parar e refletir, a fazer perguntas honestas,
a nossa mesmo perguntas como: onde eu estou na minha caminhada com Jesus? Eu estou a crescer ou ficar estagnado? Eu estou melhor hoje do que quando acreditei pela primeira vez em Jesus? O que mudou verdadeiramente na minha vida? Porque, tal como nos negócios, fazer um inventário da nossa fé traz a verdade vir à luz. Chamamos-nos a parar de andar e a começar a observar. Em Lucas 15, e nos contado a história de um jovem que decidiu pegar na sua herança e afastar-se do pai. Ele não examinou nada, nem os seus motivos, nem o seu futuro, nem os seus relacionamentos. Simplesmente avançou, rápido, ousado, confiante. Mas depois de dinheiro acabar, dos amigos desapareceram e dos poucos se tornaram seus companheiros do quarto, algo acontece. Lucas 15, 17 diz-nos que esta jovem caiu em si. Aquele momento tornasse o seu inventário espiritual. Ele percebeu o que já tivera, o que agora lhe faltava e para onde precisava voltar. Há algo sagrado em olhar para dentro de nós. Porque quando realmente olhamos com honestidade sem filtro, vemos a nossa verdadeira condição, vemos a nossa fraqueza, vemos a nosso orgulho, vemos que não há nada dentro de nós que possa consertar-nos, salvar-nos ou tornar-nos melhores por nós próprios. Essa realização não é o fim, é o começo. Porque no momento em que vemos o que falta dentro, estamos finalmente prontos para olhar para fora. Foi isso que o filho pródigo experimentou. Ele não voltou para casa porque consertou a sua vida. Ele voltou para casa porque se lembrou do seu pai. Estava no chiqueiro, coberto de imundície, faminto e quebrado. E quando cai em si, é isso que a Bíblia diz. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui perou-se de fome. Esta jovem não diz: eu vou me limpar. Ele diz: levanta-me e iria ter com o meu pai. E essa é o ponto de viragem para cada um de nós. Quando caímos em nós mesmos, quando percebemos que nenhum trabalho, nenhuma relação, nenhum hábito secreto, nenhum plano de autoajuda nos vai salvar. Olhamos para o único que pode. É isso que Hebreus 12:2 diz. Olhando para Jesus, o autor e
consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não começamos a nossa caminhada com Jesus porque somos bons. E não a terminamos porque permanecemos perfeitos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O filho pródigo voltar para casa e o pai correr para o encontrar. Porque a graça não é uma recompensa para os justos. É uma presente para os que regressam. A graça não é uma recompensa para os justos, mas é uma presente para os que regressam. Neste momento, talvez estamos na nossa própria terra distante, como o filho pródigo. Talvez o nosso coração estava seco. Talvez tínhamos andado a fingir. Talvez nos tenhamos afastado. Eu não sei onde está, mas há uma coisa que sei. A graça ainda está disponível. A graça ainda está disponível. O nosso Pai ainda está a ver e à espera. E Jesus, aquela que escreveu a nossa história, está pronto para terminar lá em vitória. Recusemos permanecer no chiqueiro. Recusemos ficar presos na vergonha. Olhamos para dentro, sim, é bom. Mas não ficamos lá. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A cruz ainda é suficiente. O sangue ainda fala. E a porta ainda está aberta. A que é que ainda estamos apegados? Estamos apegados à culpa, à falta de perdão, a pecados segredos, a mentalidade que já superamos, mas ainda não largamos. Percebes? Nem todo o que está no inventário é mau. Algumas coisas apenas já expirarão. Deus não está apenas a chamar-nos para nos arrependermos de pecados, mas para nos libertarmos daquilo que já não tem valor no seu reino. Jesus não apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso examinador. Em Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, Ele anda entre as igrejas e diz: conheço as tuas obras. A igreja do Éfeso diz Jesus: perdeste o teu primeiro amor. A igreja dos Sardes, ele diz: tens nomes de que vives, mas estás mortos. A igreja de Laodiceia, Jesus diz: és mono e nem sequer sabes.
Estas eram igrejas crentes, adoradoras. E mesmo assim, falharam em examinar-se a si mesmos. E por isso que Jesus diz em Apocalipse 3:8: aconselho-te que de mim compraste o ouro refinado no fogo, e unjo os teus olhos com colírio, para que vejas. Ver é o primeiro passo para ser salvo. Vamos pausa, fazer balanço, contar o que ainda está presente na nossa vida, confessar o que precisa de ser confessado, valorizar o que Deus restaurou e fazer espaço para o que está a caminho. O inventário espiritual não é para ser feito anualmente, mas diariamente. Devemos fazê-lo não para impressionar Deus, mas para dar-lhe espaço. Então, se o autoexame é o início, o que acontecer quando nos recusamos a fazê-lo? O que acontecer quando deixamos de olhar para dentro? No armazém, quando o inventário é negligenciado, as coisas acumulam-se. Tens itens deficiosos, permanecer por verificar. Equipamento coberto do pó fica enterrado debaixo do novo estoque. Peço morto acumular-se, o espaço perde-se e a eficácia quebrar-se, a perder tornar-se normal. Eventualmente, deixar de reparar no que lá está. É exatamente isto que acontece à alma quando o inventário espiritual é ignorado. A irmã White escreveu em Parábola de Jesus, página 84. Satanás sabe muito bem que a mais fraca alma que permanecer em Cristo é mais que suficiente para enfrentar os exércitos das travas. Mas ele também sabe que muitos cristãos professos contentam-se com uma obra superficial. Obra superficial é o que acontece quando não paramos para fazer inventário espiritual. Obra superficial. Jesus diz sobre Laodicea em Apocalipse 3:17: dize, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabias que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Eles não sabiam que estava em perigo. Esse é o perigo de não ter examinar. Deixar de ver o que está errado, até ser tarde demais. E por isso Jesus ofereceu colírio, uma lente diagnóstica celeste, não para envergonhá-los, mas para despachá-los. Jesus está à porta batendo. Ele não arromba, ele não grita, mas bate suavemente, persistentemente. Por quê? Porque ele queria entrar na confusão. Ele queria entrar no armazém quebrado. Ele queria entrar nos contos empurrados no nosso coração. Ele não tem medo do que vai encontrar. Ele já sabe. Ele já sabe o que ele vai encontrar, mas ele não tem medo. Mas cria que nós sabemos. Que ele cria que nós paremos de fingir que está tudo bem. Não. Ele cria que deixamos de ignorar os sinais de aviso silenciosos. Que deixamos de acumular culpas, orgulho, raiva e medo. O que estamos a tolerar que Deus nos pediu para entregar? Chegamos agora ao outro ponto importante. Se a negligência espiritual pode levar a pecar, o que é então que Jesus ofereceu em seu lugar? Como é que ele transforma o que está quebrado? O inventário mostrou-nos o que tínhamos, mas foi a reorganização que tornou as coisas úteis de novo. É isso o que Jesus faz. Ele não apenas revela o que está dentro de nós, ele entra para reorganizar, restaurar e redimir-nos. Mas há uma condição. Você sabe o que? Temos de dar ali acesso. Temos de dar ali acesso. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele serei e ele comigo. Obrigado. Se sentar-se, demorar-se e habitar. Jesus não queria fazer visita rápido. Ele queria entrar e tirar tudo o que contamina a nossa vida quebrada. Aquele peso da falta de perdão que
carregamos há anos. Ele queria ajudar-nos a libertá-lo. Aquela vergonha que nos mantava cativos e nos enfraquece ao ponto de não conseguirmos pregar o Evangelho. Ele queria tirá-la e substituí-la por coragem. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho do Cristo, pois é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele dom espiritual que enterramos debaixo do medo e do fracasso, Jesus queria ajudar-nos a colocá-lo em uso. Mas precisamos de permitir que ele entre. Pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas do poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A minha pergunta neste momento é esta: vais abrir a porta hoje para Jesus entrar? Vais deixar que Ele substitua a tua dor pela nova vida? Se sim, quero pedir-te, levanta. Se você diz, eu vou deixar Jesus entrar na minha vida, eu quero pedir-te, levanta e faz esta oração comigo. Senhor Jesus, eu dou-te acesso. Entrar em cada sala do meu coração. Renovar os meus pensamentos, desejos e direção. Restaurar o que está quebrado. Remover o que impede. E usar-me para a tua glória. Em tua santo nome, eu oro. Amém.